Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar nossos estudos de potenciação. Então, o que é uma potenciação? É uma operação que envolve a multiplicação com fatores iguais. Por exemplo, eu tenho um número aqui que é a base, esse número é a base, e esse que está aqui em cima, a potência. Então, a potência indica que a base será multiplicada 2 vezes. O 5 é a base e a potência é 3. Significa que o 5, que é a base, será multiplicado 3 vezes. Então, a potenciação é uma operação que envolve multiplicação de fatores iguais, ok? Agora, você sabia que a potenciação é uma operação inversa da raiz quadrada? Por exemplo, 2 elevado à segunda potência vai ser 4, porque 2 vezes 2 é 4, e 4 é raiz quadrada de 2. Então, é como se fosse multiplicação e divisão. Multiplicação, operação inversa, divisão. Potenciação, operação inversa, raiz quadrada, ok? Então, vamos resolver aqui essas potências aqui. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, 2 ao quadrado, né? 2 elevado à segunda potência. A potência é 2. Então, isso significa que eu vou ter 2 vezes 2. Gente, esse pontinho é o sinal de multiplicação, que ele também pode ser o xizinho, tá? Então, lembrando que esse pontinho significa multiplicação. Então, aqui significa que eu tenho esse 2 duas vezes. Então, aí agora aqui eu multiplico aqui, ó, 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, 2 elevado a 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4. Agora, lembrando da operação inversa, raiz quadrada de 4 é 2. Entenderam? Então, vamos aqui. Então, eu tenho 5 elevado ao cubo, ou 5 elevado à potência 3. Significa que eu vou ter o 5 sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes, certo? Então, vamos lá. 5 multiplicado 3 vezes. Quanto é que dá? Vamos lá na memória, pessoal, nas contas. Então, aqui, ó, 5 vezes 5 dá 25. 25 que eu encontrei aqui vezes 5 vai dar 125. Se você não sabe de memória, faz a continha aqui do lado, né? 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 faz a continha do lado. É que vai dar 125. Vamos lá. 2 elevado à quarta potência. Significa que esse 2 vai ser multiplicado 4 vezes. Ok? Então, como é que fica o resultado? Quanto que é 2 elevado à quarta potência? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ok, pessoal? 10 elevado à quinta potência. Gente, quando a base é 10, né, que é terminada em 0, se você fizer lá 10, 5 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 1, 2, 3, 4 vezes 10. Então, olha lá, 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1000.
1.000 vezes 10 é 10.000. 10.000 vezes 10 é 100.000, ok? Mas aí eu já posso fazer assim também. Repetir um aqui e a quantidade de zero de acordo com a potência que ele está elevada. Se eu tenho aqui 5, eu vou colocar aqui 5 zeros. Que aí você não precisa estar fazendo a conta. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. Vai dar 100.000. Olha lá, 5 elevado a zero. Gente, todo número que estiver com a potência zero, ele vai ser igual a 1. Então, tem 5 elevado a zero é 1, se for 4 elevado a zero é 1, 10 elevado a zero é 1. Então, todo número elevado à potência zero vai ser resultado como 1. Ok? Agora aqui eu tenho um número decimal. É diferente? Não, vamos fazer a mesma coisa. É 2 décimos vezes 2 décimos. Então, o que eu faço aqui, ó? 2 vezes 2 dá 4. Né? Então, aqui eu tenho 2 zeros, vou colocar, ó, 0,04. Por quê? Eu tenho que ter duas casas decimais depois da vírgula, duas casas decimais. Então, é isso aí, ó, 2 vezes 2, 4. E eu tenho 2 zeros, eu tenho que colocar os 2 zeros aqui. É igual aqui, ó, no caso, 0 tem que ser repetido 2 vezes. Ok? Vamos lá, 3 elevado a 1. Então, pessoal, todo número que tem potência 1 vai ser ele mesmo. Por quê? 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 1, 5. Então, todo número que tiver elevado à potência 1 vai ser ele mesmo. Vai ser 3. 9 ao quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, 9, fácil, né, pessoal? 9 vezes 9, que vai dar 81. Então, é isso aí, nosso conceito de potência. Vamos ver se eu trago mais uns exemplos aqui para vocês. Então, veja bem, quando eu faço uma divisão de fração, como que eu resolvo? Lembra que eu tenho que inverter um termo da fração? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos inverter essa fração, botar o 1 para lá, o 10 para cá. E vamos elevar aqui, e esse expoente que era negativo vai ficar positivo. Ok? Então, significa que eu tenho um décimo. Então, todo número elevado a 1 não é ele mesmo? Ó, todo número elevado a 1 não é ele mesmo? Então, eu tenho aqui um décimo. Um décimo que eu escrevendo em números decimais vai ser 0,1. Então, esse é o resultado. Agora, vamos para a base 2. Então, gente, só lembrar o seguinte, se eu tenho aqui um expoente negativo, eu vou ter um número decimal. E o que eu faço? Como que eu começo o número decimal? Sempre por 0, ó, 0, e vou repetir a quantidade, não é quantidade zero não, a quantidade de casas decimais que eu tenho que ter depois da vírgula. Eu tenho que ter duas casas decimais. Então, vou colocar mais um 0 e um 1. Ó, duas casas.
agora, pessoal, nós vamos continuar vendo a potenciação. Vamos para um exemplo agora da potenciação com base 10, né? Como eu calculo, como que eu calculo a potenciação de base 10? Então, lembrando aqui que eu tenho 10 elevado ao cubo, que eu vou ter 10 multiplicado 3 vezes, que é 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Então, vai dar 1000. Mas, lembrando que eu posso fazer de forma mais rápida. Simplesmente, eu repito o número 1 e adiciono a quantidade de zero de acordo com o expoente. Então, vamos ver aqui. 10 elevado ao quadrado, à potência 2. Então, vou repetir o número 1 e vou colocar a quantidade de zero de acordo com a potência. Ok? Eu estou multiplicando o número em 10 vezes, né? 2 vezes 10. 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é multiplicar 10 por 1, que vai ser, vou repetir o número 1 e vou colocar aqui um zero. 10 elevado a zero, né? Tem aquela regra que nós já falamos, que todo número elevado a zero vai ser sempre 1. Então, aqui vai ser 1. Agora, observa aqui que os expoentes estão negativos. Então, quando o expoente está negativo, significa que em vez de multiplicar, eu estou dividindo. Então, significa que eu pego esse 10 aqui e vou fazer 10 sobre 1. 10 dividido por 1, porque esse expoente aqui está negativo, certo? Aqui décimos, aqui centésimo, aqui unidade e décimos. Então, aqui, ó, número negativo, 10 elevado a menos 3. Então, vou ter um número decimal, vou começar com 0, e vou ter que ter 3 casas decimais. Eu vou ter que ter o décimo, o centésimo e o milésimo. Então, eu vou ter que colocar aqui o 0, 0, 1. É como se fosse, ó, 1000 ao contrário, 100 ao contrário. Lembrando que eu tenho que ter a vírgula sempre na casa da unidade. Vamos ver aqui, se eu fosse fazer aqui 10 à quarta. 10 à quarta potência negativa. Então, eu tinha que ter aqui a casa da unidade, que eu começo com 0 e vírgula. Depois eu tenho que ter décimo, tem que ter centésimo, eu tenho que ter, ó, décimo, tem que ter centésimo, tem que ter o milésimo e tem que ter décimo de milésimo. Então, eu tenho que ter 4 casas aqui. Então, eu vou colocar 0, 0, 0, 1. Ok? Espero que tenha entendido, pessoal. Então, a base 10 é assim, quando o número for positivo, é só colocar a quantidade de 0. Quando o número é negativo, eu tenho que transformar ele no número decimal, colocando a quantidade de casas decimais. Se eu tenho aqui menos a potência 4, eu tenho que ter 4 casas decimais depois da vírgula. Se eu tenho a potência menos 3, eu tenho que ter 3 casas decimais depois da vírgula. Se eu tenho a potência menos 2, eu tenho que ter 2 casas decimais depois da vírgula. E menos 1, uma casa decimal depois da vírgula. Então, gente, quem não lembra sobre números decimais, tem que voltar lá nos estudos sobre números decimais. Ok?
Neste primeiro exemplo de fração, observa ali que os 3/4 está entre parênteses e o expoente 2 está fora do parênteses. Isso indica que toda a fração está elevado ao quadrado. Então, basta multiplicar a fração duas vezes. 3/4 vezes 3/4. Aí agora, na multiplicação de fração, como se procede? Multiplica o numerador 3 vezes 3, 9, e o denominador 4 vezes 4, 16. Então, este aí é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, ocorreu a mesma coisa. É o 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. E o 5 elevado ao cubo também, que dá 125. Então, aqui eu já fiz direto, tá vendo? Eu levei o 2 ao cubo e o 5 ao cubo. E achei 8 sobre 125 avos. Então, observa o que a gente está vendo de diferente aqui, que eu não tenho parênteses. Então, quando eu falei com vocês que quando eu tenho parênteses, significa que os dois números estão elevados à potência. E se eu não tenho parênteses, significa que somente o 5 está elevado à potência, o 7 não. Então, quanto que é 5 vezes 5? É 25, né? Então, 5 ao quadrado vai dar 25. E aqui, eu vou fazer 7 vezes 7? Não, porque quem está elevado à potência aqui é somente o 5. O 7 não, então vou repetir o 7. Ok? Então, lembrando assim que quando eu não tenho parênteses, só está elevado ao quadrado o número que está aqui com o expoente. Se o expoente estivesse aqui, quem estaria elevado ao quadrado seria o 7. Mas o expoente está no 5, então somente o 5 está elevado ao quadrado, o 7 não. Ok? Agora, vamos ver se a fração for negativa. A fração negativa. Então, significa que eu tenho que pegar aqui, ó, menos 2/2 vezes menos 2/2. Não é isso que eu tenho que fazer? Multiplicar. Então, ó, 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 2 vai dar 4. E 2 vezes 2 vai dar 4. E aqui, o meu resultado aqui, ele vai ser negativo ou positivo? Como que vai ser meu resultado? Aí eu tenho que lembrar minhas regras dos sinais, né? Menos vezes menos, que vai dar mais. O resultado positivo, eu não preciso botar aqui o sinal de mais. Só vai ficar 4/4. Se fosse, vamos lá, 2/3. É menos 2/3 ao quadrado. Então, o que eu teria que fazer aqui, ó? 2 vezes 2, 4 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado vai dar 9. 3 vezes 3, 9. Meu resultado, positivo ou negativo? Se o meu expoente é par, meu resultado vai ser sempre positivo. Porque eu vou ter multiplicação de dois sinais iguais. Agora, se meu expoente for ímpar, opa, eu tenho que botar um ímpar aqui. Eu posso botar expoente ímpar. Meu expoente aqui é 3. Então, tem 1/6 menos 1/6 ao cubo.
Então, aqui eu observo que meu expoente é ímpar. Então, observa que minha multiplicação de sinais vai dar sinais iguais vezes sinais diferentes. Então, meu resultado vai ser, já sei que vai ser negativo, porque meu expoente é ímpar, então meu resultado vai ser negativo. Então, 1 ao cubo é 1 e 6 ao cubo é 216. Então, qual é a diferença aqui? Se meu expoente for par, o resultado da minha fração com expoente vai ser positivo. Se meu expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo, menos 216 avos. Ok? Então, é isso que nós temos que ver. Agora aqui, pessoal, nós vamos continuar aqui os exemplos de potenciação com fração. Então, observa que agora a minha fração, ela está positiva. O que está negativo é o meu expoente. Então, quando eu tenho um expoente negativo, eu vou transformar essa fração em positivo, esse expoente em positivo. E como que eu faço essa transformação? Invertendo a base. Então, o que é inverter a base? É colocar o número que está embaixo para cima, que está em cima para baixo. Então, ele vai ficar aqui, ó, 5 meios. E meu expoente fica positivo. Então, é só fazer essa transformação. Agora, ficando positivo, então, é só calcular o resultado. O 5 multiplicado 3 vezes vai dar quanto? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, esse é o resultado. Então, vamos lá. Novamente aqui, né? O que eu faço quando o meu expoente é negativo? É inverter a base. Então, aqui eu vou ficar com 10 terços. Aí, meu expoente passa a ser positivo. E agora, vamos calcular a potência dos dois algarismos. Então, 10 vezes 10 vai dar 100. E 3 vezes 3, 9. E agora, nós vamos para o próximo exemplo. Então, aqui, pessoal, eu estou falando de fração. Mas aqui não é uma fração. É uma fração? Não, mas eu não estou falando de fração. Então, esse número tem que ser transformado numa fração. Meu expoente é negativo. Então, como que eu transformo um número em fração? Vou colocar aqui o 1 no denominador. E vou colocar agora aqui meu parênteses, né? Transformei em uma fração, coloco aqui meu parênteses. Agora, para me resolver, eu vou ter que fazer o quê? Inverter e transformar a minha potência em positiva. Então, 1 vai para cima e o 3 vem para baixo. E minha potência fica positiva. Ficou positiva, agora é só calcular. 1 ao quadrado vai ser 1 mesmo. Porque 1 vezes 1 é 1. E 3 ao quadrado vai ser 9, porque 3 vezes 3 é 9, ok? Vamos ver mais um exemplo. E agora, pessoal, então o que a gente vê aqui? Tanto a minha fração está negativa como o meu expoente. O que vai ser diferente? Primeira coisa que eu tenho que observar é somente o expoente. Minha base pode continuar negativa, mas eu tenho que transformar o meu expoente em positivo. Então, como que eu faço essa transformação da minha base para um expoente positivo? Invertendo a base.
Então, aqui vai, o 3 vai para cima e o 2 para baixo. Continua com o meu sinal negativo aqui. O que vai mudar aqui é o meu expoente, que vai ficar positivo. Tá, agora eu vou calcular. Vamos calcular aqui. Então, 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Tá, agora, pessoal, minha base é negativa. Meu expoente é ímpar. Lembra lá aquela regrinha? Se meu expoente for ímpar, meu resultado vai ser negativo. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu observo é meu expoente. Expoente negativo, eu tenho que inverter a base. Então, inverto a base, que continua negativa, e meu expoente passa a ser positivo. Agora, vamos calcular a potência. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. Meu expoente é par. Se meu expoente é par, minha base é negativa, o resultado vai ser positivo. Então, não preciso nem colocar o sinal aqui, ok? Vamos para mais um exemplo. Então, vamos lá para esse último exemplo. O que eu observo aqui? Eu estou falando de fração, estou trabalhando com fração. Então, primeiro eu tenho que transformar esse número em fração, que é colocando o número 1. Aí, fecho aqui meu parênteses para ficar bacaninha, organizado. Então, aqui, coloquei 1 como denominador. Observe meu expoente. Expoente negativo, eu tenho que transformar meu expoente em positivo. Então, para isso, eu tenho que inverter a base. O 1 vem para cima e o 2 para baixo. Inverti a base, meu expoente ficou positivo. Então, agora eu vou calcular a potência. 1 elevado à quarta potência vai dar 1 mesmo, né? Porque 4 vezes 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1. E o 2 elevado à quarta potência vai dar 16, porque 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Minha base é positiva, minha base negativa, meu expoente positivo, resultado positivo. Não preciso colocar o sinal de negativo. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado bem entendido essas questões de resolver, como resolver potenciação. Porque esses são detalhes que nós vamos precisar saber por todas as vezes que você for resolver uma expressão que tiver potência, né? Todas as vezes que você for resolver qualquer questões que tiver potência. Então, se a potência estiver na fração, se a potência estiver no número sozinho, né? Se eu estou falando de fração, o número está sozinho, eu tenho que transformar ele numa potência. Se minha base é negativa, eu preciso inverter, então tem que transformar numa potência. Tem que colocar aqui o número 1, né? Minha base é negativa. Eu vou ter que inverter isso. Para inverter, eu tenho que colocar aqui o meu denominador, que não tem, que é o 1. Ok? Espero que tenha ficado bem entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. A gente responde, tá bom? Até a próxima, então.